solicitando a permissão de vocês para que a gente comece a gravação, né? E aí, para que os colegas, né? Acho que alguém até perguntou aqui no chat, né? O Luiz perguntou, os colegas depois possam pegar a gravação ou reassistir, né? Ou aqueles que não puderam, poder assistir de forma assíncrona, tá certo? Então, galera, boa tarde, né? Acho que quem já tinha para chegar já chegou. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a aula propriamente dita, né? No nosso encontro anterior, a gente trocou uma ideia sobre a disciplina, como é que a gente ia fazer, fizemos alguns detalhes, né? Como a criação lá do grupo do Zap, já criamos o link permanente aqui da disciplina, então hoje a gente já pode começar a trabalhar. Pessoal, se eu não me engano, eu pedi para vocês darem uma olhada na questão dos sistemas de numeração, da representação do sistema de numeração, né? Binário, octal, hexadecimal, etc, né? Quem conseguiu dar uma olhadinha, galera? Faz o lado aí no chat, por gentileza, só para ter uma noção. Só o Lucas. Pessoal, quem não pôde revisar, dê uma olhadinha, vale a pena você olhar, principalmente mais à frente do curso, a gente vai precisar de forma mais forte desses conceitos, tá? Hoje a gente vai precisar muito pouco. Ó, o Luiz já falou que conhece, então tudo bem, se você já lembra, não precisa, né? O Rui também chegou a dar essa revisada aí, colocou aqui no chat, mas é bom, tá certo? Os conceitos que vocês viram lá na disciplina de programação computacional, então, caso não esteja lembrado, você dê uma revisada, né? O que é que significa o sistema de numeração posicional, a questão de como é que converte de um e outro, né? E que vai ser importante para a gente. Mas a gente vai começar daqui, beleza? Então, pessoal, gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Sobre o que vocês aguardam deste curso, né? O que é para vocês o que é a eletrônica digital, o que é a lógica digital, o que é que vocês acham que vai ser, que a gente vai aprender aqui nesse curso? Coloquem aí, só para a gente ter uma noção de que bagagem você já carrega em relação a isso. Se quiser abrir o microfone, pode também, viu, pessoal? Não tem problema nenhum. O Skype tem essa vantagem, né? Quando tem alguém digitando, ele avisa que tem alguém digitando. Aqui eu não sei se vocês estão digitando ou se vocês morreram, se eu tenho que chamar 190 para ajudar vocês. O Lucas a gente já teve a oportunidade de ver. O Roniel colocou o seguinte, ó, passa corrente por uma chave, passa corrente ou não por uma chave. Né? O Pabulo colocou, estamos tímidos, né? Poxa, com a câmera fechada, o microfone fechado, ainda tá tímido, aí lascou. Então, tomara que não tenha um retorno tão cedo, você não vai conseguir chegar a sentar na cadeira. O Luiz Ricardo colocou a ordem de decisão dos componentes. O que mais? Professor? Pois não, Rui, na escuta. Na minha opinião, o que eu acho que essa questão da lógica digital, a gente vai ver como que os componentes eletroeletrônicos se comportam de acordo com uma, uma tomada de decisão específica que pode ser 0 ou 1, né, na questão do binário, né? Só me dê licença, um minutinho, desculpe, só um minutinho.
Pronto, pessoal. 1000 perdões, tá? Acabou recebendo uma ligação aqui para um procedimento médico que eu tinha agendado, tive que atender sobre o risco de perder, tá certo? Mas voltando aqui, uma das coisas que eu vi aqui no comentário, que o Rui falou também que é importante, ó, vocês colocaram, ó, o Roniel colocou a corrente que passa por uma chave, o Luiz falou de componentes, não é verdade? Tinha outro aqui que tinha citado aqui também. Só foram vocês dois. O Rui falou de projetar os circuitos, não foi? Essa noção inicial que a gente tem, dessa nossa disciplina de eletrônica digital, está associado inerentemente à qualidade de engenheiros eletricistas, ou da computação, pode ter engenheiro da computação aqui também, que vocês serão, né? Estão em formação. Mas o certo é que a lógica digital, ela antecede a eletrônica digital, né? E que a gente pensa que é um conceito junto, que está simplesmente associado ao circuito, mas a gente tem uma álgebra por trás disso que nos possibilita modelar, que para o nosso caso de aplicação de estudos vão ser circuitos, mas outras coisas até, tá certo? E é por isso que a gente começa durante a disciplina, tanto que é a eletrônica digital, a disciplina, a gente tem a parte do laboratório, o que a gente aplica inerentemente é nos circuitos, mas ela não está restrita a isso. Mas é o exemplo que a gente começa para trabalhar aqui. Se vocês estiverem vendo o slide aqui, eu tenho 6 circuitos. Vocês conseguem ver? Esse circuito aqui, ó, só para vocês consigam entender, né? Eu tenho um terminal, eu não quero terminal positivo, aí eu tenho uma chave, né? Que em algumas situações ela está aberta, em algumas situações ela está fechada, eu tenho uma lâmpada. Tudo bem? E o outro terminal aqui. Em quais desses circuitos a lâmpada vai estar ligada, galera? Coloque aí no chat para mim. Já se colocou no circuito 2. A lâmpada vai estar ligada no circuito 2. O Otto já colocou no. Eu dou maior valor quando dá divergência, que eu quero ver o pau quebrar. O Rui colocou no 1. O que mais? Opa, já temos agora 1, 3 e 5. Roniel 1, 3 e 5. Lemos também 1, 3 e 5. Lucas 1, 3 e 5. Ricardo 1, 3 e 5. Rui 1, 3 e 5. Lucas também. Agora convergiu, aí não tem mais graça. O Alisson 1, 3 e 5 também. Né? O Gerson colocou circuito 2 e 5. O Gerson colocou, aqui já tinha outra coisa ali, só o circuito 1. Pessoal, deixa eu fazer outra pergunta agora, independente do resultado que você colocou. Né? Vocês têm esse circuito aí do lado de vocês? Tá aí montado do lado? Não. Como é que vocês estão falando para mim? O que é que vocês estão usando para dizer que o circuito vai estar ligado ou não? Que vocês jogaram búzio, consultaram os orixás, botaram um tarô, leram a mão, alguma coisa aí? O que vocês fizeram? Como é que vocês tomaram essa decisão para responder o que vocês responderam? Opa, o Luiz colocou usando a lógica, né? Colocou a simbologia, né? Aí alguns colocaram a DDP, a passagem de corrente. Então, ó, a representação gráfica desse circuito aqui, né, com componentes básicos essenciais, como você sabe a lógica desse funcionamento, as regras que estão gerindo ele, você é capaz de predizer o funcionamento desse circuito. Quais são os elementos básicos que a gente tem aqui? Chaves e lâmpadas. Não é verdade? Então, dado a modelagem na situação da chave, como aqui está aberta, como aqui estão fechadas, né? Aqui tem uma fechada, outra aberta, a posição da relativa da lâmpada com essas chaves e os terminais de alimentação, vocês são capazes de predizer. O contrário também seria possível. Vocês são também capazes de projetar um circuito que funcione de uma forma como vocês queiram, né? Eu vou fazer isso aqui para a lâmpada sempre estar acesa, ou para esse terminal controlar, ou para a lâmpada permanecer apagada, independente da posição da chave. Vocês são capazes de projetar também, não é verdade? E é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar as atribuições, as regras, os teoremas dessa álgebra booleana para modelar, projetar, né, e verificar situações de circuitos digitais. Tá certo? É basicamente isso que a gente vai fazer. Só que o circuito não vai ser simplesmente o circuito desse lâmpada, né? A gente vai ver outras aplicações, outros circuitos. É aí que a lógica vai entrar com a eletrônica. E a gente tem a disciplina de eletrônica digital. Tá certo, pessoal? Então,
Se você respondeu 1, 3 e 5, tá correto, são eles que vão estar a lâmpada ligada, né? Por quê? No 2 aqui, ó, tem essa chave aberta, vai impedir a circulação de corrente, no 4 também, no 6 eu tenho uma chave, tenho duas, na verdade, chaves abertas, tá certo? Então, o que é que você tem, né? Esses circuitos digitais que a gente vai ver, eles podem, de maneira simples, ser basicamente simplificados como se fosse uma sequência de chaves. Por quê? Porque as funções básicas booleanas dele, né, ou portas booleanas, portas lógicas, como a gente costuma falar lá no laboratório, são formadas por chaves, ou seja, elas poderiam ser implementadas por transistores, diodos e resistores. Tudo bem? E é com isso que você vai ter a base dessa eletrônica digital, tá certo? Mas, como eu tinha falado para vocês, galera, a base matemática que fundamenta isso, ele predecesse a eletrônica. O que é que eu quero dizer com essas palavras bonitas? Né? A lógica veio muito antes da eletrônica digital. É isso que eu quero dizer. Então, essa parte dessa lógica, ele veio com um trabalho de 1854, né? De George Boole. Esse nome não é à toa, vocês já devem ter ouvido antes, né? Que dá o nome à álgebra que ele desenvolveu a partir desse trabalho que ele publicou, que é a álgebra booleana, vem do nome dele, que é George Boole, e eu acho que deve ser o nome de toda variável que assume o valor de 0 e 1 em todo compilador que vocês já devem ter visto aí no meio do mundo, não é verdade? É a variável booleana, né? Então, nesse trabalho dele, ele apresentou um sistema matemático, né, que ficou conhecido como álgebra de Boole, né? Até pelo nome dá para saber aqui, investigações da lei do pensamento, tá certo? Ele queria modelar alguns conceitos básicos dessa questão de tomada de decisão, né? Do pensamento de tomada de decisão. E aí ele criou essa álgebra que ficou conhecida como álgebra booleana. E só em 1938, próximo lá da década de 40, né? Não sei nem se eu posso chamar mais de década de 40, eu estava falando para a turma anterior, né? Porque a nossa década de 40 talvez seja agora 2040, talvez, não sei. Mas em 1938 foi que um engenheiro americano chamado Claude Shannon, também outro nome muito comum aí que vocês vão encontrar aí, quem vai para telecomunicações, quem vai para alguma coisa assim, nesse sentido, tá certo? É que ele pegou a teoria do George Boole lá e aplicou para resolver um problema de circuito, para resolver um problema de engenharia, para resolver um problema de eletrônica em si, né? Ele resolveu um problema de circuito de telefonia baseado em relés. Relé, galera, é chave. Do mesmo jeito que a gente viu ali, são chaves. Então, ele conseguiu resolver um problema desse de centrais telefônicas, e aí é que a gente pode dizer que surgiu essa parte da eletrônica digital, da lógica digital com a eletrônica. Tá certo, galera? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? Não passa mais desenho na televisão, mas antigamente passava, que quem teve a oportunidade de assistir aquele desenho antigo lá do Pica-Pau, quando a pessoa lá do desenho ia ligar para o outro, ele falava com a telefonista, né? E a mulher mudava um bocado de cabo lá e ligava para outra pessoa. Não foi esse problema que o cara aqui resolveu. Então, com a lógica digital, com a álgebra booleana, para projetar um circuito para fazer essa interconexão entre o cara que está fazendo a ligação, né, e o cara que vai receber a ligação. Beleza? Vocês estão só se abrindo aí que eu falei do desenho do Pica-Pau, né? Bons tempos, Então, vamos lá. O Pica-Pau hoje é politicamente incorreto, não pode mais passar, sei lá. Mas vamos lá, galera. Então, o que é que a gente tem, pessoal? A álgebra booleana, ela é uma álgebra um pouco diferente da álgebra que vocês já estão acostumados. Quem já fez álgebra linear, disciplina? Né? Pronto, quase todo mundo já fez a disciplina de álgebra linear, né? Pessoal, álgebra booleana, então lá você morreu de trabalhar com matriz, com determinante, tal, com um bocado de coisa nesse sentido. Nesse caso, a gente tem uma vantagem. A álgebra booleana, assim, em muitos contextos, similar à álgebra convencional. Só que ela é mais fácil, pessoal. É bom para nós. É muito mais fácil. Por quê? Porque aqui os valores só podem ser 0 e 1. Tá certo? O que é que acontece? Enquanto a álgebra linear que vocês estão colocando foi só, talvez, a última que vocês fizeram aí. Mas essa álgebra, ela vem desde a base de vocês, das contas aritméticas, depois desembocou lá nos cálculos da vida e chegou na álgebra que vocês fizeram aí. Teve gente que colocou aí que
fez umas 4 vezes com o Renan, né? Mas faz parte, então, parabéns a você que perseverou e conseguiu vencer o chefão, digamos assim, né? E o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, essa álgebra é mais fácil para a gente, ajuda muito a gente, porque é uma álgebra simplificada, já que essas variáveis, né, entradas, saídas, variáveis, domínios e imagens, né, só assumir os valores zeros e uns, né? Então, o seu pilar, a essência dessa álgebra booleana, que está aqui nos slides para vocês, é que aqui, uma álgebra booleana, uma quantidade, uma variável, né, um x, digamos assim, ele só pode assumir o valor 0 ou 1. Né? Muitas vezes ela é utilizada para representar, né? Muitas vezes não, ela vai ser utilizada para a gente representar desses circuitos e nas condições que a gente vê no mundo real e mapear essas situações binárias, essas situações que a partir de agora eu vou começar a chamar de booleanas, que só tem 2 estados. Então, a gente vê lá, a gente pode mapear o comportamento da porta lá do seu quarto, né? Se a gente for querer automatizar para fazer um sistema de alarme, né? Quando ela está aberta e quando ela está fechada, como 0 quando ela está aberta e como 1 quando está fechada, por exemplo. Ela já tem uma característica binária, booleana, né? Se determinada coisa acontecer, como verdadeiro ou falso, se você estiver fazendo um teste lógico no computador, o interruptor, se ele vai estar ligado ou desligado, se algo vai estar aceso ou apagado, como vocês falaram aí, que se passa corrente ou se não passa corrente, né? Se uma coisa é alto ou baixo, não é verdade? Então, esse tipo de coisa a gente vai adaptar as nossas variáveis booleanas, tá certo? De forma que a gente consiga construir esses sistemas baseados nessa álgebra, simplificá-los e projetar circuitos para trabalhar com esses sistemas e para dar o comportamento que a gente quer para esses sistemas. Tudo bem, pessoal? Será que ficou mais ou menos claro? Eu já fundi a cabeça de vocês. Joia, beleza, vocês estão acompanhando. Não saíram para tomar o Todd ainda não. Fiquem comigo, só agora não. Então, o que é que a gente tem, pessoal? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Na matemática, eu vou chamar álgebra, vocês vão pensar que é álgebra linear. Na matemática, que vocês viram, né? Qual era a principal ferramenta que vocês tinham para analisar funções? Hein? Pronto. O Rui já matou direto. Gráfico. O Lucas também. Gráficos. Exato. Eram gráficos. O gráfico, ele facilmente, porque você olhava e tinha aquele desenho, ele dizia para a gente, desde as coisas básicas, qual o meu valor mínimo, qual o meu valor máximo, onde é que ele tem descontinuidade, né? E ele daria até as nossas respostas das nossas ferramentas complexas, que você só vieram aprender aqui na faculdade, né? Qual a definição gráfica da integral, pessoal? Se não falar a definição gráfica da integral, o Renan volta para reprovar vocês. Qual é? A soma é a definição discreta. A área sobre a curva. Boa, Luiz. Ergueu a firma. Ainda bem. E da derivada? Tangente, exato. Né? A taxa de variação. Né? Aquele ponto, aquela inclinação daquele ponto, vou assim dizer. Tá certo? Beleza? Não está errado não, viu, Rui? É uma soma quando a integral é discreta. Está correto, não está errado não. Tá certo? A integral é a relação de soma. Então, o que é que eu tenho aqui? Opa! Para a nossa álgebra booleana, a gente vai ter como principal ferramenta o uso da tabela verdade, pessoal. O que é a tabela verdade? Não é nada mais, nada menos que um valor que você vai tabelar o meu domínio para saber a imagem. Ou seja, a entrada, que a gente vai sair aqui, vai chamar domínio, para saber a imagem, que ele vai chamar aqui de saída, né? Então, muitas vezes, para você desenhar o gráfico, que era a ferramenta lá de vocês, vocês faziam uma tabela dos valores, marcavam lá os pontos e traçavam o gráfico entre eles, não é verdade? Mas aquela tabela, inerentemente, quando você utilizava lá no cálculo, na álgebra convencional, ela era incompleta. Por quê? Vocês normalmente trabalhavam com números reais e entre um intervalo e outro daquele lá existiam infinitos números. Não é isso? E podia acontecer infinitas coisas entre aquele intervalo. Aqui na álgebra booleana, por que eu digo que é mais fácil? Uma vez que as nossas variáveis são booleanas, só podem assumir valores de zeros e uns, o número de combinações dessas variáveis ele é finito e determinado. O que é que isso quer dizer? Eu posso criar uma tabela que vai dizer todas as situações possíveis daquela minha função, e não tem como eu sair dali. Não tem como acontecer outra coisa. Por isso que ela vai ser a nossa principal
ferramenta utilizada na álgebra booleana, galera. Então, a minha tabela verdade vai ser a minha ferramenta, pelo menos a minha primeira e talvez a mais importante, acho que vou assim dizer, a mais importante ferramenta que eu vou usar aqui nessa nossa lógica digital, nesse nosso circuito digital, nessa nossa álgebra booleana, né? Então, a tabela verdade, ele vai correlacionar todas as combinações possíveis das variáveis booleanas que eu tenho, que correlaciona a entrada e que correlaciona a saída. Mas eu já comecei a falar algumas coisas, entrada e saída, que vocês não eram muito acostumados. Vocês viam domínio contra domínio, domínio imagem, não é isso? Deixa eu colocar vocês aqui para o nosso bom e velho Paint, para fazer algumas perguntas a vocês, saber o que é que vocês acham que isso significa. Vamos lá. Só um minuto, galera. Vamos supor esse circuito que tem aqui, que tem duas chaves e a lâmpadazinha. Tá certo? Vou jogar aqui para o Paint e vou compartilhar o Paint. Acho que já deve estar aparecendo aí para vocês. Vocês conseguem ver, galera? Sim? Beleza. Então, olha aqui, ó. Eu tenho três componentes aqui nesse circuito, né? Duas chaves, que eu chamei de A e B, e uma lâmpada, que pelo nome eu vou chamar de L. Tudo bem? O que é entrada? O que é saída? Se eu quisesse interpretar esse circuito como se fosse uma função. O que é entrada e o que é saída? Vamos lá, galera. O Gerson já mandou aqui que A e B são entradas. Alguém concorda? Alguém discorda? Diz que a lâmpada é saída. O Rui já disse que zero, que entrada é 0 e saída é 1. O Pablo falou que o terminal negativo é que é a entrada. Mas eu gosto quando tem assim, quando tem a divergência, quando tá tocando fogo no meio do mundo, quando tem a bagunça. Ei, vamos lá. Pois não, Rui. Mas no caso aí, como as chaves elas estão desligadas, então a entrada é 0 e a saída é 0, porque ela não vai estar ligada de qualquer maneira. Eu estou falando. Eu não disse o valor das entradas, eu digo o que é entrada. Quais são as entradas? Não que você esteja errado, Rui, mas a pergunta que eu fiz não é bem a que você está respondendo. O que mais? Pessoal, vamos buscar... Professor? Pois não, na escuta. Temos dúvida. É o seguinte, considerando que esse circuito é um aglomerado de funções, A é uma função, B é uma função, e a própria lâmpada é uma função, só que essa lâmpada ela não depende do que a gente entrar. As únicos locais que a gente consegue alterar os valores são A e B, que são as chaves. Então, a combinação de A e B gera resultado, que o resultado é a lâmpada. Entendeu? Exato. O que o Gerson falou está totalmente correto, pessoal. Veja só. Aqui, ó, eu estou considerando que esse circuito é uma função. Mas eu vou só corrigir alguns termos, Gerson, mas o que você falou está correto. É essa a lógica mesmo, né? E o que é que acontece? Uma função... Como é que você representa o termo dela lá na matemática, lá que o professor Juan ensinou para a gente? Por exemplo, f de x. Eu chamava isso de função, né? Aí eu falava f de x igual a y, que é a variável que recebeu o valor da função, não é isso? Então, como é que eu fazia isso? Eu atribuía os valores a x, eu dava os valores de x, das variáveis de entrada dessa função, olha, entrada do domínio da função, e conseguia saber o valor de y, que é a saída da função, não é verdade? Então, aqui o que a gente vai ter? Que a gente vai ter entrada são os valores que a gente dá, que a gente fornece, que a gente pode mexer. E a saída são os valores que a gente extrai, que a gente recebe, que a gente pode observar. Eu reduzi de forma mais simples possível para que todo mundo conseguisse entender. Então, quais são os valores que eu posso dar, que eu posso impor, que eu posso mexer? É aqui na chave. Eu posso ligar e desligar. Pense como se fosse um interruptor, né? Ligar e desligar, aberto e fechado, não é isso? E o que é que eu vejo como saída? O que é que eu posso observar? O que é que o circuito fornece para mim?
a luz, a iluminação da lâmpada, não é isso? Então, ó, o Luiz colocou algo muito bacana aí. Ele colocou assim, ó, que a minha função circuito possui as entradas A e B, é uma função de duas variáveis, e me dá a resposta lâmpada. Tá correto. Ou, de outra forma, como o Jefferson colocou aqui, ó, como se fosse lâmpada, é igual a uma função que opera A e B. Eu não vou colocar a função que ele colocou, porque eu não expliquei ainda, não quero confundir vocês, mas a lâmpada é a variável que é uma função que depende das variáveis de entrada A e B. Não é isso? Vocês conseguiram entender, pessoal? Então, a minha função é modelada por essas variáveis de entrada. E a lâmpada, o resultado do circuito, é a minha variável de saída. Será que ficou claro, galera? Então, eu posso definir aqui, ó, o conjunto de entradas. Ele pertence, eu vou usar um Ezinho aqui, porque eu não tenho as variáveis simbólicas, né? As minhas variáveis A e a minha variável B. Tudo bem? E a minha saída? Ele pertence ao conjunto com L. É o conjunto da variável L, que é de lâmpada. Tudo bem? Cada uma dessas variáveis, quer seja de entrada e saída, elas são booleanas. O que significa? Elas só podem assumir o valor 0 e o valor 1. E a antíntese também fica subentendida. Se ela não é 0, é porque ela é 1. Ou se ela não é 1, é porque ela é 0. Tudo bem? Tá certo? Aí eu pergunto para vocês. Então, eu tenho uma função... Lâmpada é uma função de duas variáveis, A e B. E eu vou querer agora construir a chamada tabela verdade. São a tabela que eu coloco todos os valores das entradas e vou pegar o valor da saída. Não é verdade? Quando eu tinha uma função f de x igual a y, lá na minha álgebra normal, o que é que eu fazia? Eu fazia o seguinte, né? Ó, eu colocava aqui, ó, dava valores para x e, dependendo da função, pegava os valores para y, né? Se o f de x fosse x2, né? Então, eu dava um valor para x e o quadrado desse x é que me dizia y. Eu preenchi essa tabela aqui. Tudo bem? Na nossa tabela verdade, vai ser similar, onde eu já coloquei aqui uma função de duas variáveis, essa variável A e a variável B. E com base nessas duas variáveis, eu recebo o valor de L, como o colega de vocês falou, o Jefferson falou. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Até agora ficou claro? Sim ou não? Sim? Beleza. Vamos avançar um pouco. O que é que eu tenho? Eu falei para vocês que a tabela verdade, né? Que a tabela verdade iria dizer todas as combinações possíveis que esse circuito me dava. Quantas possibilidades eu tenho nesse circuito? Falem para mim. É um problema de análise combinacional. O Gerson já cravou aí 4. Alguém concorda? Alguém discorda? Tem outro valor? O Emerson diz que concorda. 4 também. O Niel também 4. Que mais? Todo mundo 4. Vocês são muito chatos, galera. Só concordam. Vou começar a falar as mentiras para ver se tem a discordância. Vamos lá. O que acontece? Será que são 4 possibilidades? Vamos ver. O que acontece? Ó, deixa eu pegar uma imagenzinha que tem a chave aberta e chave fechada para eu poder desenhar melhor. Só um minuto, galera. Aqui demora mais do que se fosse na lousa, né? Porque aqui o curso de pente passou, foi longe. Então, nesse caso aqui, ó. Pronto.
nesse caso aqui, ó, o que é que eu tenho? Tenho 4 possibilidades, rapidamente eu consigo, de cabeça, inferir essas 4 possibilidades, né? As 2 chaves abertas, aí eu abri um e fechei outro, inverti isso aqui, ó, fechei um e abri outro, e as 2 fechadas, são as 4 possibilidades. Todo mundo concorda, pessoal? Sim ou não? Agora, aqui, eu vou modelar aquele comportamento que eu falei para vocês. Eu vou dizer o que é que representa o estado da chave aberta. O que é que representa o estado da chave fechada. E para a variável de saída, que é a lâmpada, o que é que representa a lâmpada apagada? O que é que representa a lâmpada? É acesa. Então, eu vou dizer aqui, ó, que chave aberta é a variável que recebe o valor 0. E chave fechada, a variável recebe o valor 1. E para minha variável de saída, as chaves são as de entrada, né? A lâmpada desligada significa que eu vou representá-la na minha variável booleana pelo valor 0. E a lâmpada ligada, vou representá-la com a minha variável booleana pelo valor 1. Tá certo? Então, nessa situação aqui, ó, as 2 chaves abertas, significa que esses valores de A e B booleanos, de acordo com a minha definição aqui, vão assumir que valores, pessoal? 0 e 0. Aqui é 0 e 0. E quando isso aqui está 0 e 0, qual é o resultado da lâmpada? 0. Exato. A lâmpada está desligada. Significa, ó, eu estou falando aqui para vocês de forma sucinta na tabela. Quando as 2 chaves estão abertas, a lâmpada está desligada. E o circuito seguinte, que eu mapeei, quem seriam os valores? 0 e 1. Exato. E significa, então, que a lâmpada continua desligada. O próximo, eu só fiz inverter as chaves, não é isso? Como o Watson falou aí, 1 e 0. Implica que a lâmpada vai continuar apagada. E, por fim, no meu último circuito, ambas as chaves fechadas, e aí fez-se luz. Tenho a lâmpada ligada. Correto, pessoal? Tudo bem? Tranquilo até agora? Então, essa tabela aqui corresponde a todas as possibilidades do meu circuito. Tá certo? Corresponde a todas as possibilidades do meu circuito. Então, esta é a tabela verdade desta função, deste circuito. Tabela verdade. Beleza? Preste atenção agora. Vamos supor que eu pedi para você fazer essa tabela verdade, né? Aí você fez essa sequência aqui. Aí, isso era na prova. Aí o outro colega seu, que estava sentado atrás de você, né? Que ele pegou a sequência, né? E, como eu falei, de cabeça, para fazer todas as sequências possíveis, ele pegou e fez isso aqui, ó. Opa. Pronto. Então, nessa tabela verdade aqui, nessa tabela verdade aqui, essa condição aqui, qual é, pessoal? Essa situação aqui, qual é? Hein, pessoal? Essa primeira aqui, essa chave aberta, essa fechada. 0 e 1, né? Seria essa daqui, né, pessoal? Vou colocar aqui embaixo. Seria 0 e 1. A saída dele continua 0. Beleza. Essa segunda, pessoal. 0 e 0. Beleza. A saída continua 0. Essa terceira aqui. Essa terceira era o 1 e 1, né?
Opa, e nesse caso, a gente já viu, quando ambas estavam fechadas, a saída era 1. E a última era o 1 e 0, que a saída é 0. Não é isso? Nesse caso aqui, ó, né, foi o mesmo circuito que a gente analisou, não foi, galera? Correto? Sim ou não? Sim, beleza. Né? E o circuito acendeu na mesma condição, não foi? Quando ambas as chaves estavam fechadas. Aí vamos fazer o seguinte exercício mental. Vamos pensar na situação. Você está lá na prova, né? Você está aqui sentado na frente, aí o camarada de trás, ó. Eu saí para beber uma água, o camarada de trás dá aquela cutucada. Falei, ei, mano, diz, cara, fala logo aí. Rapaz, é o seguinte, como é que deu a tua tabela aí da primeira questão? Aí tu fala, rapaz, no meu deu 1 lá na última saída. Aí o cara fala, não, no meu deu 0. Eita, agora lascou. Quem é que tá errado? Agora o proverbial quebrou dentro. E aí? Hein, pessoal? Quem é que estava certo e quem é que estava errado? Os dois fizeram a tabela verdade certa. Mas a ordem que ele pegou aqui foram diferentes. Né? E numa situação dessa, em que, né, pelo bem ou pelo mal, mas o tempo era essencial de você rapidamente passar essa informação não casou. Não é isso? É por isso que a partir de agora, no curso, o que é que a gente vai colocar? A sequência de preenchimento da tabela verdade, ela vai seguir a sequência binária crescente. Então, o que é que acontece? Eu vou sempre seguir, ó, aqui é a posição 0 da tabela verdade. Posição 0 da tabela verdade. Então, significa que os valores binários representados pelas variáveis vão ser 0 em binário. Aqui é a posição 1, a linha 1 da tabela verdade. Significa que os valores associados aqui serão o valor 1 em binário. Aqui o valor 2 em binário. E aqui o valor 3 em binário. Tá certo? Então, a gente sempre vai seguir a ordem binária crescente na tabela verdade. Independente do número de variáveis. Para 0, para uma variável, para 1000 variáveis. Para quê? Para na hora que o professor sair, você dizer, ó, foi só a última que deu 1. O cara ter a posição 3 em binário aqui na última. Tá certo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Outra coisa aqui que eu vou falar para vocês é o seguinte. Aqui, rapidamente, a gente emulou as possibilidades do circuito e chegamos às 4 possibilidades. Mas se o nosso circuito tivesse 64 chaves, tá certo? Seria mais difícil a gente conseguir fazer isso. Né? Mas será que eu poderia precisar quantas linhas teria essa tabela verdade? Ou seja, quantas variações possíveis desse circuito teria? Eu talvez não consiga, de forma simples, observar cada variação, mas quantas variações eu posso saber? Como é que é dada essa quantidade, pessoal? Vocês sabem? Esse problema de análise combinatória. Combinação eu sei o que é, mas como é que é? Se eu tivesse, deixa eu perguntar de outra forma. Se eu tivesse esse circuito aqui, ó. Opa. Se eu tivesse esse circuito aqui, quantas possibilidades das chaves abertas e fechadas ia ter? Opa, o Jefferson colocou aí. Esse circuito aqui, ó, eu teria 2 elevado a 3. Então, o que é que acontece? 2 elevado a n, onde n é o número de variáveis de entrada da minha função, vai me dar o número de possibilidades. Então, nesse caso aqui, eu tenho quantas variáveis de entrada? 2. Então, eu tenho 2 elevado a 2. 4 possibilidades. Nesse caso aqui, eu teria 3 variáveis de entrada. 2 elevado a 3. 8 possibilidades. Aquele de 64, eu teria 2 elevado a 64, que é o número de variáveis. Então, era 2 elevado a 64 possibilidades. Tá certo? Beleza? Então, note, pessoal. 2 elevado ao número de entradas, número de variáveis, vai me dar o meu número de linhas da tabela verdade.
Mas lembrando que a condição binária crescente, eu vou da linha 0. O 0 entra. Então, eu vou sempre da linha 0 até a linha 2 elevado a n menos 1. Se eu tenho 4 possibilidades, é do 0 até o 3, que é 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a 2, 4, menos 1, 3. Do 0 ao 3. Nesse caso, é do 0 ao 7. Tá certo? Beleza? Que é do 0 até o 2 elevado a n menos 1. 8 menos 1, 3. Perfeito, galera? Até aí tudo bem? Podemos continuar? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Então, vamos lá. Então, a nossa tabela verdade, ela vai descrever todas as possibilidades em linha, né? E correlacionar o que aquelas possibilidades de entrada implicam para a saída, né? Naquele nosso caso, que era exatamente esse caso, né? A saída só vai assumir o valor 1 quando ambas as chaves foram fechadas. Tudo bem? Né? Então, a tabela verdade nos fornece de forma simples, fácil e ágil, né? Toda informação relevante sobre aquela função. É por isso que ela é nossa ferramenta de escolha para trabalhar aqui nas nossas operações digitais. Beleza? Então, como eu falei, essa nossa álgebra que a gente vai trabalhar, ela é mais simples. Ela é mais fácil que a álgebra que vocês estão acostumados. Por quê? Aqui não tem número decimal, não tem raiz, não tem logaritmo, não tem potência, não tem nada. É só 0 e 1. Tá certo? Mas ela guarda algumas semelhanças com a nossa álgebra. Por exemplo, toda a nossa álgebra, a nossa matemática, ela vem de operações fundamentais. Vocês aprenderam lá, quando era pequeno, lá com a tia. Quais eram as operações básicas e qual derivam a matemática toda que vocês vieram a aprender até o prezado momento? Quais são as operações básicas da matemática que vocês aprendem? Pronto, ó, já colocaram, ó. Soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Vocês podem até discordar, falar, não, mas a multiplicação você pode dizer que é uma sequência de somas. E a divisão é a sequência de subtrações, onde você vai subtraindo até obter um resto. Tudo bem, mas são essas 4 operações básicas, vamos dizer da forma que a tia colocou lá, tá certo? Aqui também na nossa álgebra booleana, certo? A gente também tem as operações básicas, que toda essa álgebra vai estar construída em cima dessas operações, dessas funções básicas. Tudo bem? O que é que a gente tem? As nossas operações básicas, em vez de ser a soma, subtração, multiplicação e divisão, para a nossa álgebra booleana são o ou, o e e o não. Dependendo da bibliografia que vocês tiverem, vai ser o or, o and e o not, ou barrado. Vocês vão já entender porque é o barrado. Beleza? Preste atenção, galera. Essas operações básicas, né, são os circuitos essenciais que a gente vai precisar para implementar qualquer função algébrica booleana. Você pode implementar qualquer função algébrica booleana com esse conjunto canônico, como a gente chama, com essas 3 operações básicas. Tudo bem? Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai definir essas 3 operações básicas, no qual vai ser o alicerce dessa nossa álgebra booleana. Tudo bem? Beleza? Então, vamos começar a definir. Como é que a gente vai definir essas operações? A gente vai definir da seguinte forma. Eu vou dizer para vocês o que é que acontece, vou descrever, de uma forma falada, né, semântica, né? Eu vou apresentar a tabela verdade, né, que vai descrever na forma de tabela aquilo que eu disse para vocês, não tem que ter a mesma, tem que casar com aquilo que eu disse para vocês. Vou mostrar para você uma representação gráfica, simbólica, ou pictográfica, na verdade, né? O que é que eu estou falando? Forma de um desenho. Eu vou mostrar para você o desenho que vai representar aquela operação e vou mostrar para você o caractere que vai representar essa operação. De forma que você coloca em forma de equação. Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa primeira função é a função e, ou a função end, como queira, né? Então, o que é a função end? A função end, ela diz o seguinte.
eu tenho uma função de duas variáveis, tá certo? Onde a saída só vai assumir o valor lógico 1 quando ambas as entradas, A e B, forem 1. Caso contrário, a saída é 0. Então, descrevi para vocês o que é que aconteceria. Apenas quando ambas as entradas forem 1, a saída é 1. Caso contrário, a saída é 0. Beleza? Será que essa tabela verdade representa isso? Vamos ver, ó. Enquanto eu não tenho ambas as entradas 1, a saída é 0. Apenas quando ambas as entradas forem 1, a saída é 1. Tudo bem? Beleza? Como é o desenhozinho dela? A forma pictográfica, né? O símbolo dela aqui. Ele é um traço vertical, seguido por uma cunha, né? Vou assim dizer. Onde, de um lado, vão estar as entradas. No caso, são duas aqui, é uma função de duas variáveis em sua forma mínima. E eu vou ter, do outro lado, a saída. Pronto, né? Uma tomada, vou assim dizer, né? Mas não quero que vocês confundam com instalações depois, né? Vamos chamar, a partir de agora, é uma porta-end. Vocês virem esse símbolozinho aqui, é uma porta-end. Tá certo? Beleza? E tem o caractere que está associado a ela. Você pode escrever na forma de equação. Então, o caractere associado a ela é o ponto. A gente pegou emprestado o mesmo caractere da multiplicação ordinária, né? Da multiplicação da nossa álgebra convencional. Né? Talvez porque ele tem essa similaridade, né? Como aqui eu sempre tenho um 0, a saída é 0, e só quando eles forem 1 aqui seria 1. Mas lembre-se, isso aqui não é, a partir desse momento que eu descrevi para vocês, não é A vezes B. A partir desse momento, isso aqui vai ser A AND B. Ou, como você quiser falar, A e B. Tá certo? A partir desse momento, não é A vezes B, não. É A AND B. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Até aí, tudo bem? Pois vamos ver. Vamos supor que eu tenha o seguinte, só um minuto. Vou ajeitar aqui o pente e vou perguntar a vocês. Copiar essa tabelinha aqui do End para a gente pescar. Vou mudar aqui rapidamente a apresentação, pessoal. Só um minuto. Vocês estão vendo aí o bom e velho Paint, de novo. Sim? Beleza. Então, vamos supor que isso daqui seja um gráfico que representa o comportamento da entrada A desta função, quem já sabe que é a função end. Tá certo? Ao longo do tempo. Isso aqui é o eixo do tempo segundo. Então, ao longo do tempo, ó, ele começa como 0, vai passando o tempo, ele passa para 1, passa um tempo em 1, volta para 0, volta para 1, tá certo? E esse aqui é no domínio do tempo, né? O comportamento da situação da variável B, da entrada B. E eu quero que você encontre, ou que você descreva, baseado na lógica, assim como foi com as chaves, né? O comportamento da variável x, que é o A AND B. Como é que ela vai se comportar no tempo? Tá certo? Você vai descrever aí para mim. Vamos lá. 5 minutos é o suficiente para vocês desenharem esse gráfico. Se você o fizer, tira a foto e bota no grupo, que eu vou olhando aqui a participação de vocês. Tá certo, pessoal? Vamos lá rapidinho. 5 minutinhos para a gente fazer. Vou silenciar aqui o microfone para que vocês tenham paz de espírito para fazer. Valendo lá, galera. Vamos lá. Repito sim, Jefferson, sem problema. O que é que eu quero? Eu quero o seguinte. Eu quero que você descreva o comportamento no tempo, né? Esse aqui é o eixo do tempo. Esse aqui é o comportamento no tempo da variável A,
que é uma das entradas da porta end, e aqui o comportamento no tempo da variável B, que é a outra entrada da porta end. Com base nessas duas, eu quero que você descreva o comportamento no tempo da saída da porta end, ou seja, do A end B, que representa essa tabela aqui. Joia, vamos lá, vou dar os 5 minutos de novo. Marcar no chat aqui para marcar, ó, são 16h45 às 16h50. Vamos lá, eu quero o gráfico, galera.
E aí, gente? Foi suficiente o tempo? Tem alguém que está fazendo ainda? A gente espera um pouquinho mais, mas caso você esteja brigando, é importante você tentar praticar, tentar entender. Alguém está fazendo ainda, pessoal? Vou esperar só um pouquinho. O Marcel ainda está trabalhando, tá? O resto de vocês, o que vocês acharam? Deu certo? Não deu? Eu vi já que vocês já colocaram no grupo lá. O Rui, eu vi. Deu? Olha, o pessoal já está até conferindo, deu igual. É importante essa participação no grupo, galera, que eu sei se tem algum conceito que talvez esteja enrolado para todo mundo, um conceito que talvez a pergunta que eu tenha feito não foi correta, tá certo? E também algum conceito que talvez eu tenha que reexplicar, que vale a pena a fixação. É por isso que é importante. Outra coisa que eu peço para vocês, eu coloquei até ali no chat, quando for terminando, enviar no grupo, coloca aqui no chat, terminei, né? Porque aí o que é que acontece? Quando você bota o terminei, eu sei se o tempo foi suficiente ou não. Beleza? Então, vamos só aguardar mais uns colegas que estão terminando. E aí a gente faz aqui, né? Beleza? Ó, eu percebi aqui muito pelo como vocês estão tratando e tal, vocês já têm um conhecimento. Talvez alguns tenham feito a disciplina de estrutura de dados, vocês já chamam de end, mesmo quando viram lá nas chaves, né? E aí, ó, o Luiz colocou uma forma legal. Eu vou resolver dessa forma também. Eu vou resolver esse primeiro questão de duas formas. A questão das interseções comuns, né? A forma a forma da descrição fonética, como eu descrevo a função para você, né? Ela fala dessas interseções comuns, tá certo? Galera, deu certo? Posso resolver? O que é que vocês acham? Posso, galera? Vou pedir licença a vocês, então. Então, preste atenção. Ó. Primeiro, eu quero resolver olhando aqui para a tabela verdade. Tá certo? Então, veja só. Olha aqui, ó. Eu vou saber até onde alguns de vocês erraram. Foi por causa desse intervalo aqui. Note, a única coisa que eu falo, e que a gente usou para descrever a porta end, é essa situação. Ó. Na simultaneidade dessa situação, dá isso. Na simultaneidade dessa, dá isso. Dessa, dá isso. E dessa daqui, dá isso. Então, vamos avaliar. Até esse ponto aqui, ó, eu tenho que caso da tabela verdade, galera? Essa linha 0, né? Exato, a linha 0 da tabela verdade. Deixa eu escrever aqui ó, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Tá certo? Eu tenho a linha 0 da tabela verdade. Né? Então, até esse caso aqui, ó, que é o simultâneo dos dois zeros, a minha saída é para ser quem? 0. Então, até esse ponto aqui, ó, meu 0 da tabela verdade. Beleza? Quando chega nesse ponto aqui, o que é que acontece? O A assume o valor 1. Né? Então, durante até esse intervalo aqui, ó, durante esse período todinho aqui, eu vou ter que situação da tabela verdade, pessoal? Isso, a linha 2. Então, nessa situação aqui, ó, eu vou ter a linha 2, mas a linha 2 também vai me fornecer a saída 0. Então, ele vai continuar 0, mas por outro motivo, mas continuou 0. Tudo bem? E quando chegou nessa situação aqui, ó, o que é que aconteceu? Nessa situação aqui, o B subiu para 1 para acompanhar o A. Então, eu passo para que situação da tabela verdade, pessoal? Linha 3, perfeito. E vai ficar a linha 3, ó, até esse ponto aqui, ó. Tudo bem? Então, ó. Beleza, galera? Quando chegou nesse ponto aqui, o que foi que aconteceu? O A veio para 0. Não é isso? Quando chegou esse ponto aqui que o A veio para 0, eu vou ficar com qual linha da tabela verdade, galera? Linha 1. Então, aqui, ó. Eu venho para 1. Ou, perdão, eu venho aqui para o 0, né? Linha 1 aqui, a minha resposta é 0. Tá certo? E eu vou ficar com ele aqui 0 até essa situação aqui, ó. Onde o B
vai para zero. Quando B vai para zero, o que é que vai acontecer? Eu vou voltar para a linha zero. Ele vai continuar me dando zero, mas por outro motivo, linha zero. Beleza? Note, vocês não reclamaram ainda. Ah, professor, mas aqui mudou, não tinha um tracejado. Não tem problema nenhum. Simultaneidade da presença das entradas. Tá certo? Nesse ponto aqui, ó, o meu A volta para 1. E eu tenho o quê? Ó? Linha 2, não é isso? Ó? Então, volta aqui o A para 1. E ele vai ficar... Opa! Linha 2 é 0 também. Perdão. E ele vai ficar 0. Continuar 0, mas pela linha 2. Até aqui. Onde aqui, ó, o B retorna para 1 e eu passo na situação da linha 3. Na linha 3, a saída muda. Vai ficar 1 até esse ponto aqui, ó. Beleza? Onde a partir desse ponto aqui, A volta para 0. E a minha saída volta para 0 e permanece em 0. Beleza, pessoal? Tranquilo? Um dos colegas aqui, eu vou voltar aqui o chat para ver quem foi. Acho que foi o Jefferson. Não, foi o Luiz, da interseção dos gráficos comuns. É outra forma de fazer. Quer ver? Ó, preste atenção. Vou pegar a descrição da tabela aqui para vocês. Vou colar aqui no Paint. Só um minuto. Aquela nossa descrição, vamos botar bem aqui em cima, vai ser o nosso mantra. O que é que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó. Só assumirá o valor 1 quando ambas as entradas forem 1. Caso contrário, a saída é 0. Então, onde é que eu tenho entradas 1? Ambas as entradas 1. Nessa região e nessa região. Então, nessa região, eu marquei 1. Opa. Então, nessa região aqui, ó, marquei 1. Nessa região, marquei 1. O contrário. Que não for aqui, patrão, é 0. Não é isso? Eu só vou conectar os gráficos, ó. Deu, literalmente, a mesma coisa. Ficou claro, galera? Sim ou não? Faz barulho aí para eu saber se vocês estão entendendo. Sim? Ótimo, beleza. Podemos avançar da porta end. Vamos falar então agora da nossa próxima função essencial, da nossa próxima função básica, né? Que é a função OR. Dependendo da bibliografia, a função OR. Vocês estão vendo, pessoal? Eu compartilhei, na verdade, agora a tela para não precisar ficar mudando. Vocês estão vendo aí, né? Beleza. Então, o que é que acontece? Ó, vou descrevê-la para vocês. Então, a tabela vai mostrar que a saída assume o valor do nível lógico 1. Para a saída assumir o valor lógico 1, basta que apenas uma das entradas seja 1. Ou seja, a saída só será 0 quando ambas as entradas forem 0. A descrição da função é essa. Também é uma função de duas variáveis. Ou seja, a tabela verdade com 4 possibilidades. O que é que se implica na tabela verdade? Ó, só vou ter o 0 quando ambos forem 0. Caso contrário, 1. Tudo bem? Beleza? O símbolo dela, representaçãozinha pictográfica, desenhozinho dela, aqui, ao invés de ser na vertical, eu tenho uma concavidade aqui, ó. Tá certo? Antes dessa cunha. E de um lado eu tenho as entradas e do outro eu tenho a saída, né? Ou a variável que vai assumir o valor da saída. A representação de caractere que eu vou tomar emprestado para esta operação booleana, para essa função booleana, é a cruz. É o sinalzinho de mais. Tá certo? Mas, a partir deste momento, nesta disciplina, isso não vai ser A mais B. Isso vai ser, a partir de agora, A ou B. De outra forma, A, OR, B. Tudo bem, galera? Então, a partir de agora, esquece que não é A mais B, não. É A, OR, B. Tudo bem? Beleza? Faz sentido? Vamos ver. Se eu tivesse isso aqui agora, como é que ia ficar o gráfico? Como é que ia ficar o gráfico? Óbvio que essa tabela não vale mais, né, galera? Agora a gente vai ter que usar a tabela e a descrição da porta ou, né?
Vou levar para lá. Beleza? Faz o gráfico aí para mim, pessoal. Mesmo esquema do outro. Coloque lá no chat, mais 5 minutos. Sim, a gente vai já ver isso, Jefferson. Mas o que o Jefferson está colocando aí, o que é que acontece? Depois, quando a gente for projetar, vai nos caber a observar as coisas do mundo real e saber como representar na forma de portas lógicas. Aí eu consigo fazer um circuito para controlar determinada coisa. Tá certo? Não vamos se preocupar muito com isso agora. Vamos primeiro fazer essa definição básica. Eu sei que é um pouco chata, muitos de vocês já sabem, vocês já têm conhecimento avançado, mas a minha intenção aqui é a inclusão. O quê? Trazer todo mundo para o mesmo nível, para a gente começar a desenvolver tudo junto. Beleza? Eu vou resetar o tempo aqui, ó. 5 minutos, são 17 e 2, então às 17 e 7 a gente corrige essa daqui. Tá que fogo aí? Vou parar de falar e perturbar vocês.
E aí, pessoal? O tempo foi o suficiente? Alguém está trabalhando ainda? Alguém precisa de um pouquinho mais de tempo? Alguém está fazendo? Tudo certo? Ninguém mais está tentando? Quem já fez, já fez? Pessoal, eu sei que eu encho um pouco o saco aqui, mas é interessante vocês praticarem. São conceitos básicos e tal, mas na minha tentativa é que quanto mais vocês participarem, fizerem, melhor vai ser o rendimento, tá certo? Eu sei que não o Lemos está terminando. Enquanto o Lemos termina, vou continuar falando dessa importância aqui. Simultâneo, Luiz, porque é uma função de duas variáveis, né? Então, aqui só será zero quando simultaneamente forem os dois zeros. Caso contrário, é 1. Tá certo? Eu estava falando aqui, pessoal, da importância de vocês trabalharem em sala também, né? Não ficarem só passivos durante a aula, tá? Então, eu sei que às vezes para nem todos é possível, mas para quem está podendo escrever e tal e fazer nesse momento, é importante. Joia, Luiz. Show de bola. É isso. Basta que uma das entradas seja 1 para a saída ser 1. É o que fala a porta ou. Isso aqui não vale mais, né, pessoal? Isso aqui era da end, tá? Só lembrando, a gente mudou. E aí, pessoal? Dá certo? Posso ir? Beleza? Galera que fez, vamos aqui corrigir. Você que estava buscando seu Nescau, chega aqui rapidinho, só para ver a resolução da questão. Chega aí, ó. O que é que a gente vai fazer aqui? Assim como na outra, vamos fazer o seguinte, ó. Quando ambas forem 0, a saída é 0. Caso contrário, é 1. Beleza? Onde é que eu tenho essa simultaneidade das entradas 0? Aqui, não é isso? Então, aqui vai ser 0. E aqui vai ser 0. São os únicos, né? Perfeito? O restante é porque é 1. Beleza? Faz de conta que está retinho. Beleza? Conseguiu acompanhar, Pabulo? Deu tempo de chegar? Todo mundo entendeu, pessoal? Foi muito rápido? Será que precisa explicar de novo? Beleza? Se você quiser fazer linha a linha da tabela verdade, também pode, né? Nessa situação aqui, ó, é o 0 e o 0. Aí eu marquei 0. Nessa situação aqui, qual é? Ó? É o 1 e 0, né? Ó, linha 2, aí marcou 1. Nessa situação aqui, 1 e 1, linha 3, marcou 1. Nessa situação aqui, ó, 0 e 1, linha 1, marcou 1. Nessa situação aqui, ó, 0 e 0, linha 0, marcou 0. Nessa situação aqui, ó, 1 e 0, linha 2, marcou 1. E nessa outra situação aqui, ó, 1 e 1, marcou 1. E nessa daqui, ó, 0 e 1, marcou 1 também. Beleza, pessoal? Joia, temos uma pergunta. Jefferson, pode perguntar. Pode digitar se quiser. Não é nem uma pergunta, professor. É só uma observação. Porque assim, essa... Pois não. Derrubei meu notebook aqui em cima da mesa. Calma. É só uma observação a respeito da lógica booleana, porque é assim, é muito parecido com lógica proposicional. É a mesma coisa. Se a gente tiver duas orações, tá correto. Que para ser verdade... É a mesma coisa. A diferença é que o que acontece? Aqui a gente vai ver algum algebrismo. Na mesma oração, duas sentenças, para ser verdade, as duas têm que ser verdade. Porque a única sentença, ela acaba com toda a veracidade da oração. Do jeito que você tem duas sentenças diferentes, analisando de maneira diferente, que é o caso ou uma ou a outra,
uma única sendo verdade, a gente ganha a veracidade da oração, no caso do conjunto de orações. É exatamente isso. Na verdade, é a mesma coisa. Essa lógica que você estuda, o áudio cortou um pouco, eu vou repetir aqui para ficar gravado, essa lógica que o Jefferson falou é a mesma coisa da álgebra booleana. Só que ele se dá através da proposição, né? Como ele citou, porque ele não cita da função, ele cita como oração, né? Porque essa outra forma de estudar a lógica, né? Que nesse caso, basta que uma seja verdade para dar a veracidade da oração. Eu acho que ele falou isso. Cortou um pouco para quem não escutou. É exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente. Viu aqui que eu escrevi, tabelei e desenhei? É justamente para cobrir todos estes ângulos. Tá certo? Tá correto. O colega tá correto. Beleza? Então, é a mesma coisa. Se você tem estudou para concurso, alguma coisa, essa lógica por esse lado, vai lhe servir diretamente. Agora, aqui mais lá para frente, a gente vai trabalhar com algumas equações, teoremas e simplificações, que aí puxa mais para o lado da álgebra da gente, que a gente está acostumado, né? Operação associativa, distributiva e tal. Então, a gente trabalha mais com viés matemático, ao invés do viés da oração, né? Fonético, por assim dizer. Tudo bem? Deu certo aqui, galera? Podemos tocar o barco? Vamos lá, então. Por último, pessoal, eu tenho aqui a minha função not, tá certo? Então, ou a função não. Ela é a mais diferente de todas, porque ela é a única dessas funções básicas que é de apenas uma única variável. Então, como ela é de uma única variável, minha tabela verdade só tem duas linhas, né? A linha 0 e a linha 1, né? Então, a função não, como é que é a sentença dela, a oração dela, como o Jefferson colocou, né? Ela é também chamada de função inversora, ou porta inversora, ou chave inversora, gate inversor, né? Circuito inversor. Ela diz o seguinte, né? A saída possui sempre o nível lógico oposto ou inverso da entrada. Então, se a entrada é 0, a saída vai ser o oposto. 1. Se a entrada é 1, a saída vai ser o oposto. 0. O símbolo dela é o triangulinho com a bolinha, tá certo? A gente vê que tem outra forma simplificada, depois a gente colocar ela, mas ele, via de regra, é assim. E o caractere que a gente usa vai ser uma barra sob a variável que vai ser submetida à função. Então, se eu tenho uma entrada aqui A, a saída aqui X é a saída A barrado. Significa que é a saída não A partir de agora. Ou not A. Ou como a gente chama, o inverso de A, ou também o A barrado. Beleza? Tranquilo, pessoal? Essa daqui é muito mais simples. Tudo bem? Então, essas são as nossas 3 funções básicas que a gente vai usar para alicerçar essa nossa álgebra booleana. E a partir de agora, a gente vai começar o nosso trabalho misturando essas funções, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? A gente vai misturar a função not, vou jogar aqui no pente para ficar mais limpo, tá, pessoal? A gente vai misturar a função not com as outras funções que a gente já viu, com a end e com a ou. Por exemplo, vamos começar alocando a função not na saída da porta end. Então, aqui, ó, eu tenho uma end A e B, são as entradas. Na saída da end é a função A end B, ou A.B, ou então só AB, né? A gente pode usar essa simplificação aqui, não é nem simplificação, essa forma de grafia, né? Você esquece o ponto, assim como na nossa álgebra convencional, né? Para não ficar botando ponto ó, depois de cada um. E depois dela aqui, eu tenho uma not. Então, eu vou ter o seguinte, ó. AB. Vai, não sai. Barra. Tá certo? Quem é essa tabela verdade? Dessa expressão aqui, ó. Tabela verdade que eu relaciono as entradas à saída. E se ao invés da porta end fosse a porta ou? Tudo bem? Mudava alguma coisa? Dava a mesma coisa? Onde é que muda? Qual posição da tabela verdade muda? Quantas posições a tabela verdade vai ter? Tá certo?
Eu peço que vocês quebrem a cabeça com isso e a gente vai resolver na próxima aula, cenas dos próximos capítulos. Não vou começar agora porque aí vai acabar a aula no meio e esse raciocínio quebrado pode prejudicar um pouco vocês. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Temos alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? E aí, galera, vocês estão aí, tá terminando já, pessoal. Para dar o tchau. Tudo tranquilo? Antes da note, vou notear mais fácil, Pablo, que é só de uma variável. Então, quem tem que quebrar a cabeça... Pois não, alguém tem uma dúvida. Rui. Eu estava pensando aqui, professor, no caso, a tabela verdade da porta I, que o senhor colocou aí, a note na frente, como ele é não, ele só vai inverter o resultado da porta I, né? O que é 0 vai ficar 1 e o que é 1 fica 0. E o que é que se implica? Isso aumenta a tabela verdade? Muda a tabela verdade? Não. E o gráfico? Ela fica, o gráfico vai multiplicar um pouco. Então, vocês vão responder e vão trazer na próxima aula e a gente vai ver como é que funciona isso. Quero que vocês tentem quebrar a cabeça um pouco com isso, tá certo? Mas o que o Rui falou tem sentido, sim. É por aí, tá certo? Beleza? Então, pessoal, já diria o Moção, é um K, é um B, é um osso. Acabou-se por hoje, tá certo? O gráfico a gente faz na próxima aula, durante. Eu quero que você faça a tabela verdade primeiro. Tá certo? Agradeço a paciência de vocês. Sei que esse método não é o ideal, mas a gente vai se adaptando por aqui. Vamos tentando continuar e seguir nossos estudos. Obrigado pela presença, pela paciência de todos. Fiquem bem, fiquem seguros. Qualquer coisa, temos o grupo aí para dúvidas, tá certo? E na aula que vem, a gente continua. Beleza? Eu vou interromper a gravação e depois eu vou compartilhar a gravação com vocês. Tá certo, galera?